Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e no vídeo de hoje nós vamos fazer um teste com as famosas médias do FI ao cubo. Nós vamos ver qual foi o resultado dessas médias em ações, operando swing trade durante os últimos 10 anos. Será que elas apresentaram um bom resultado ou não? Inicialmente eu vou mostrar para vocês de onde vêm esses números, né? De onde que vem, por exemplo, o famoso número φ. Como que ele é calculado, de onde vem esse número e como são calculadas as médias que são derivadas de φ ao cubo. Se você já conhece essa parte, já conhece quais são essas médias, como calculá-las, você pode pular essa parte e ir direto para a parte de testes. Agora, se você não sabe, fica aqui que eu vou mostrar para vocês como que a gente chega em cada uma dessas médias. Bom, eu vou compartilhar aqui essa planilha. Bom, tudo começa com o Fibonacci, né? O famoso Fibonacci. Qualquer pessoa aí que estuda análise técnica, né, com certeza já se deparou com essa ferramenta, já fez algum estudo, algum teste com isso, com Fibonacci. Então, tudo começa com a sequência de Fibonacci que foi descoberto, desenvolvido pelo próprio Leonardo Fibonacci há bastante tempo atrás, já tem alguns séculos, e é um número, é uma sequência que a gente consegue encontrar na natureza. Provavelmente você também já viu isso em algum outro vídeo aí de trading. Se você não viu, sugiro colocar lá no Google, né, Fibonacci na natureza. Pesquisa no Google, Fibonacci na natureza. E assim, é realmente surpreendente o número de exemplos na natureza onde a gente consegue encontrar essa sequência de Fibonacci, tá? Pelo menos, no mínimo ali, as proporções de Fibonacci elas são muito comuns na natureza. Tá? Bom, e como que é o Fibonacci? De onde veio? O Fibonacci a gente começa com o número 1 para a gente encontrar a sequência de Fibonacci, tá? E os próximos números é sempre a soma dos dois últimos. Então eu tenho aqui, o último número foi 1, e o penúltimo qual foi? Não tem penúltimo, é 1 mais 0, não tem o outro. Então o próximo número é 1, tá? Qual que é o próximo número então da sequência? É a soma dos dois últimos, 1 mais 1, tá? 1 mais 1 é 2. Eu posso colocar, já que a gente está no Excel, né? Eu posso colocar uma fórmula aqui, ó. 1 mais 1. Então eu tenho 2. Tá? Qual que é o próximo número? O próximo número da sequência Fibonacci é a soma de 1 mais 2, que seria 3. Mas como eu já estou no Excel, eu vou deixar ele fazer a continha para mim. Eu vou puxar para aqui, ó, e ele já arrasta a fórmula. Então, 3. 1 mais 2 é 3. Qual que é o próximo número? É a soma desses dois. 2 mais 3. Vou arrastar a fórmula, ele já me traz. 5. Qual que é o próximo número da sequência? É a soma desses dois. 3 mais 5, que vai dar... Vamos puxar aqui a fórmula. 3 mais 5, que vai dar 8. E assim sucessivamente. É só eu arrastar a fórmula. Ó. Eu já tenho... Vou afastar aqui, ó. Vou pegar uma sequência um pouquinho maior. Basta eu arrastar a fórmula aqui mais um pouquinho, ó. Tá vendo? Então eu tenho aqui uma sequência de Fibonacci. Essa é a famosa sequência de Fibonacci. Obviamente ela não tem fim, né? Isso aqui pode ir para infinito. Eu sempre somo os dois últimos números e tenho o próximo número da sequência. Pois bem, eu tenho Fibonacci. E de onde que vem o número φ disso daqui? O número φ é a razão, ou seja, a divisão entre dois números aqui sequenciais, tá? Então eu vou começar aqui. Um dividido por 1 vai dar 1 mesmo, então não vou nem fazer. Então eu vou começar aqui, ó. Eu tenho esse número 2 e o número anterior é 1. Então eu vou dividir o número pelo número anterior. Como eu estou no Excel, eu posso usar uma fórmula. Então eu vou colocar o número 2, vamos começar do 2, tá? Dividido pelo número anterior. 2 dividido por 1, 2. Agora eu vou arrastar a fórmula para o lado. O que eu fiz aqui? Eu peguei o 3 e dividi pelo anterior. 1,5. Vou arrastar de novo. 5 dividido por 3, 1,67. Vou arrastar. 8 dividido por 5, 1,6. Vou arrastar. E eu vou arrastar até o final aqui, ó. Vamos adiantar. O que a gente percebe? Esses primeiros números, eles estão variando, tá? Da razão. Vou até puxar para aqui também, ó, para pegar todos os números, tá? Começa com 1, 2, 5, 1,667, 1,600. Ele começa a variar bastante entre 1 e 2, porém, ele vai se ajustando aqui. Ele vai chegando numa média que é 1,618, tá? 1,618. E aqui a partir do 55 em diante, ele estabiliza nisso daqui. Obviamente tem mais algumas casas decimais, eu limitei para 3 casas decimais, tá? Mas a partir daqui em diante, você pode puxar essa sequência aqui para o infinito. Ó, vou puxar bastante, ó, afastar bastante. Vou puxar lá para o final a sequência.
tá? E aqui, olha só, lá no final, olha só, a razão desse número dividido por esse número é 1,618. Então, qualquer dois números sequentes aqui, sequenciais, que eu dividir um pelo outro, eu sempre tenho esse número, 1,618, tá? Então, esse número, tá, ele é constante aqui em toda a sequência, tá? Exceto pelos primeiros números, que eles ainda estão sendo ajustados, né, para até chegar nessa média aqui. Esse número, ele é conhecido como a razão áurea. Alguns até chamam que é de o número de Deus, né? Porque várias coisas na natureza seguem essa proporção de 1,618, tá? Várias coisas na natureza. Só jogar no Google aí que vocês vão realmente ficar impressionados aí como que esse número aparece na natureza. Até mesmo em nós, no nosso corpo humano, proporções no rosto humano seguem esse número aí de 1,618, tá? E esse número, ele é o famoso φ. Então esse φ, né, que todo mundo fala aí do φ ao cubo e tudo mais, o que que é? O φ, o número φ é essa proporção de 1,618, eu vou digitar aqui, ó, 1,618, que é a razão entre dois números sequenciais da sequência de Fibonacci, da série de Fibonacci, ok? Bom, esse é um número φ. Vou aumentar aqui o zoom novamente. Então temos aqui, o φ ele é 1,618. E o que é o φ ao cubo? Φ ao cubo nada mais é que esse número ao cubo. É o próprio φ aqui mesmo ao cubo. Então, vou deixar o Excel fazer a conta para mim. Eu vou colocar esse número, colocar o chapéuzinho aqui que é o acento circunflexo, esse número elevado a 3, elevado ao cubo. Então, eu tenho que φ ao cubo é 4,2358. Vou diminuir aqui as casas decimais, vou deixar só 3. Tá? Então, φ ao cubo é exatamente isso daqui, ó, 4,236. Então, eu tenho a proporção áurea, tá? Que é o número φ, e φ ao cubo é esse número. Φ ao cubo é um número, mas todo o conteúdo que vocês encontram na internet, né, sobre as famosas médias do φ ao cubo, todos esses números, poxa, são vários números, não é um número só. Por quê? Porque desse número eles derivaram uma outra sequência. O número φ ao cubo ele é um número só, tá? Ele é um número só. Mas vocês veem aí, né, qualquer material aí sobre φ ao cubo aí no trading, vocês vão ver que eles usam várias médias, tá? Ou seja, são vários números. De onde que vêm esses números, então, se afinal de contas φ ao cubo é apenas um número? Eles fazem uma sequência multiplicando φ ao cubo por 1, por 2, por 3, tá? Então vamos lá. Φ ao cubo vezes 1 vai dar φ ao cubo. Só que aqui, o que que eu fiz? Eu tirei as casas decimais, eu simplifiquei, tá? Eu arredondei o número. Então esse número aqui arredondado é 4. Então o primeiro número da sequência de φ ao cubo é 4. O segundo número é φ ao cubo vezes 2, que vai dar 8. O terceiro número é φ ao cubo vezes 3, que vai dar 13. O quarto número é φ ao cubo vezes 4, que vai dar 17, e assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui a sequência de φ ao cubo, ó. Puxei até aqui embaixo, ó, até 305, tá? Mas, obviamente, também é uma sequência que não tem fim, né? É uma sequência que fica do tamanho que você desejar. Essa sequência aqui, eu vou até pintar aqui de amarelo. Essa sequência é a famosa sequência das médias de φ ao cubo. Então, o pessoal usa a média de 4 períodos, a média de 8 períodos, a média de 13, a média de 17. Já viu aqueles traders que gostam de usar a média de 17? Ah, de onde que vem a média de 17? Tá aqui, ó. É da sequência de φ ao cubo. É o quarto número da sequência de φ ao cubo. É φ ao cubo vezes 4. Tá? A média de 21, muita gente usa, 21, 34. Enfim, é um bocado de média, né, gente? Dá para ver aqui que são muitas médias. Acontece que nem todas essas médias elas são usadas. O pessoal filtrou ali, selecionou algumas que são as médias mais utilizadas, que são as médias que eu vou testar aqui, tá? Eu não vou testar todas essas médias que tem aqui, tá? Mas vou testar as principais. Essas médias principais, elas são bem conhecidas. Qualquer material aí também na internet sobre trading com φ ao cubo, vocês vão encontrar essas médias. E reza a lenda que muitos institucionais operam utilizando exatamente essas médias de φ ao cubo, tá? Então eu selecionei as 6
primeiras médias, as 6 principais, tá? Das principais primeiras médias, que é a média de 8 períodos, a média de 17, 34, 72, 144 e 305 períodos, tá? Essas 6 médias aqui são as mais comuns, as que a gente mais encontra, que são utilizados nesses sistemas de φ ao cubo. E nesse caso, eu estou usando a média móvel exponencial, não é a simples, a aritmética. É a média móvel exponencial desses 6 períodos diferentes. O nosso objetivo aqui agora vai ser testar essas médias. Será que essas médias, com esses números aqui cabalísticos, né? Será que a gente consegue ter algum rendimento assim surpreendente, algum rendimento muito acima da média do mercado? Será que é só uma média comum? Será que elas dão prejuízo, né? Então, qual que é o nosso objetivo? Hoje nós vamos testar as médias puras. Em um outro vídeo, eu vou fazer outros testes usando elas como filtro e testando cruzamentos. Mas hoje nós vamos testar as médias puras e vamos ver qual foi o resultado em ações da nossa bolsa, da B3, durante os últimos 10 anos. Para isso, o que eu fiz? Eu fiz um backtest de portfólio. E esse backtest, eu preciso configurar o backtest. E a configuração que eu usei foi essa daqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar mais claro. Então, olha só, foi feito um teste com capital inicial, tá? Isso aqui é um teste. Um capital inicial de 100 mil reais. O período foi um período de 12 meses, tá? Um período. 12 meses, não, perdão. Um período de 10 anos. 10 anos de setembro, né? Pegando o final ali de agosto de 2012 até o final de agosto de 2022, período de 10 anos. São operações de swing trade, ou seja, a gente utilizou aqui o gráfico diário, tá? Nos testes para o gráfico diário. O custo que eu considerei foi só o custo bolsa, não considerei custos com corretagem. Então, está considerando aqui que a corretagem é zero, apenas o custo bolsa. Na verdade, o custo bolsa não chega a dar isso daqui. Isso aqui é um arredondamento para cima, tá? Eu aumentei um pouquinho o custo bolsa. Foi feito um reinvestimento, então todo o lucro dos trades a gente reinveste no trade. Posições simultâneas, 10 posições simultâneas. Muita gente me manda mensagem perguntando essa parte das posições simultâneas porque não entendeu isso, tá? Como é que a gente trabalha com 10 posições simultâneas? É o seguinte, vamos supor que eu tenho 100 mil reais, tá? Eu vou operar, e aqui embaixo já tem, ó, índice operado, IBXX. Então eu vou operar todos os papéis do IBXX, tá? Mas o IBXX ele é composto por 100 papéis. Não tem como eu pegar 100 mil e comprar os 100 papéis. Vai ficar só R$ 1.000 para cada um. Então, não é assim que a gente faz. Como é que a gente faz? Eu tenho 100 mil e vou ficar de olho em todos os papéis do IBXX. O primeiro papel que der uma entrada no meu sistema de trading, e nesse caso que a gente vai usar essas médias como sistema, o primeiro papel que der entrada, eu entro com 1/10 do meu capital, que nesse caso vai ser R$ 10.000. O segundo papel que der entrada, eu entro com mais 1/10. Se eu estou entrando com 1/10, é óbvio que depois que completa 10 décimos, acabou o dinheiro, tá? Então eu vou me posicionar no máximo em 10 papéis. É assim que funciona. E as próximas entradas eu vou ficar de fora. Então não é que eu vou comprar todos os papéis do IBXX, não. Eu vou observar os papéis do IBXX e qualquer um que dê entrada, eu vou entrar desde que eu tenha capital para isso, tá? Então assim que é feito esse gerenciamento. Então, no máximo, eu vou ficar com 10 posições simultâneas, porque eu estou entrando com 1/10. Feita essa configuração, nós vamos testar com a média exponencial de 8 períodos, nós vamos preencher, tem alguns dados aqui, isso aqui é outros testes que eu estava fazendo antes, vou apagar. Feito o teste com a média de 8 períodos, nós vamos preencher aqui qual foi a rentabilidade do drawdown, depois com a 17 e assim sucessivamente. E a gente vai fazer um comparativo dessas médias para saber qual que deu o melhor resultado ali no período. A plataforma que eu vou utilizar para trading é o InvestCharts, é uma plataforma ótima para esse tipo de teste. Eu já gravei vídeo apresentando essa plataforma. Todos os meus alunos, sejam da mentoria ou do curso Estrategista Quant, tem desconto na assinatura dela, tá? É uma plataforma muito boa para fazer esse tipo de teste. Então vamos fazer aqui, ó, vamos iniciar os testes. Eu já deixei configurado aqui a média de 8 períodos, tá? Vou colocar aqui, ó, data final dia 31/8 de 2022. Ok, eu vou rodar aqui a plataforma, ela está executando os testes. Eu vou mostrar para vocês no gráfico como que é a entrada e a saída. Bom, ela já rodou, pegou um papel aleatório que qualquer. Vou abrir um gráfico. Vou mostrar para vocês como que funciona. É o seguinte, ó. Nesse gráfico aqui, eu utilizei a média de
8 períodos, tá? Então, ok, eu tenho aqui os candles e eu tenho a média exponencial de 8 períodos, que é a primeira da nossa sequência de φ ao cubo. Como é que funciona? Eu estou testando aqui a média pura, tá? Esse vídeo de hoje é para testar a média pura. Então, como é que funciona? O candle, ele fecha acima da média, nós compramos aquela ação, tá? Então, esse candle aqui, ele fechou acima, nós vamos comprar na abertura do dia seguinte. Porque não tem como eu prever aqui se ele vai fechar acima ou abaixo. Por isso que é difícil de entrar aqui no fechamento. Então, eu vou entrar na abertura do próximo candle. E eu vou ficar posicionado enquanto ele estiver fechando acima da média. O dia que ele fechou abaixo da média, igual aqui, ó, esse aqui fechou abaixo da média. O dia que ele fechar, eu encerro a posição no dia seguinte, logo na abertura. Tá? Então ele encerrou aqui, ó, fechou o dia, isso é um gráfico diário, relembrando, né? Ele fechou abaixo da média de 8 períodos, então no dia seguinte, na abertura, eu saio da operação, tá? Aqui, ó, eu comprei, tá? Esse candle fechou acima, compro na abertura do próximo, andou bastante, devolveu tudo, né? Praticamente tudo, e eu saí aqui. Fiquei com um lucro bem pequeno, devolvi bastante, tá? Enfim, isso aqui são só duas operações de exemplo, que a gente vê uma sequência, ó, meia dúzia de operações com esse papel, mas aqui são só algumas operações, tá? O que eu quero ver aqui é a simulação do portfólio, tá? Operando todos os papéis do IBXX, igual eu expliquei alguns minutos atrás. E eu tenho um resultado aqui, ó. Esse é o gráfico, deixa eu aumentar aqui o tamanho. Pronto. O que eu tenho aqui? Eu tenho a curva de capital operando essa estratégia do jeito que eu expliquei, tá? Usando a média de 8 períodos para todos os papéis do IBXX, entrando com 10% de capital em cada entrada. Então, essa é a curva de capital, tá? Esse é o resultado que eu teria tido operando estes papéis durante os últimos 10 anos. A gente vê que realmente não deu lucro aqui na primeira metade do período, que foi o período de bear market da nossa bolsa caiu bastante nesse período. No período seguinte, a gente teve um bull market forte, tá? Então subiu, teve uma rentabilidade. A gente vê que teve aqui um prejuízo aqui, mais ou menos nos últimos 12 meses, que realmente foi a queda da nossa bolsa, e já está surfando essa recuperação aqui mais recente, ó, dos últimos meses, tá? Bom, é uma curva, assim, não é das melhores curvas, mas também não chega a ser ruim, porque deu uma rentabilidade, deixa eu olhar aqui, uma rentabilidade de 158%. A bolsa subiu nesse período em torno de 100%, então ficou levemente acima do Ibov, e o Ibov é o nosso benchmark, tá? O Ibov, ele é uma média ponderada das ações mais líquidas da bolsa. Então a gente vê que esse sistema, ele conseguiu bater o nosso benchmark, tá? Levemente, um pouco acima do benchmark, mas também não é, bateu por pouco, mas também não é uma curva tão bonita, porque ela chacoalha muito, ó, ela sacode muito, um número muito grande de operações, 3.972 operações. Vou até ver quantas operações que dá por mês, mais ou menos. Olha só, 3.972 dividido por 12 meses, 331 operações por mês. Dividir em 4 semanas, tá? Então assim, gente, não, peraí, eu fiz a conta errada. Vamos lá, é 3.972 dividido por 10 anos, tá? 397 operações por ano, dividido por 12 meses, 33 operações por mês, tá? 33 operações dividido por 4 semanas, em torno de 8 operações aí por semana. Assim, tem gente que vai achar que é muito pouco, aqui eu achei muito, tá? 8 operações por semana para swing trade, achei um número razoavelmente alto, tá? É claro que uma opera retorno à média opera bem mais que isso, né? Opera 8 por dia ali fácil. Mas enfim, o nosso objetivo é comparar os números, né? Então, vamos lá. Qual foi a rentabilidade? Eu vou comparar aqui. É claro que para operar em conta real, a gente precisa fazer uma análise bem mais detalhada, tá? Essa análise eu até ensino a fazer no curso Estrategista Quant, que tem um link aqui na descrição. Lá eu ensino a revirar o sistema do avesso, olhar vários detalhes, várias métricas do backtest, vários vieses, enfim, é bem mais detalhado. Aqui é só a análise preliminar do sistema, tá? Preliminar. Então eu vou comparar apenas qual foi o retorno e qual foi o drawdown. Então aqui, ó, variação, né, que é o retorno, 158,80. 158,80. E qual foi o drawdown do sistema? Máximo 38,26. 38,26. Pronto. Então tenho aqui a rentabilidade, né, o retorno, e o drawdown. Agora vamos testar a média de 17 períodos. Vamos ver qual foi o resultado
da média de 17. Cadê ela? Compra, 17, venda. Vou rodar aqui e vamos ver o resultado. Pronto, eu tenho aqui o resultado. Vamos ver o gráfico. O gráfico é um gráfico mais ou menos parecido, tá? Sofreu aqui no bear market, surfou a alta do bull market, sofreu aí nos últimos 12 meses. Houve a curva é um pouco mais lisa, né? Mas sofreu bastante aqui no Covid, tá? Essa queda aqui é a queda do Covid. A gente vê que foi um drawdown bem significativo aqui, tá? Enfim, vamos lá os detalhes. Variação. O número de operações é bem menor, ó, 2.657, então o número de operações já caiu, o que é óbvio, né? A gente está usando uma média móvel mais longa. Variação 19377. Então vamos lá, variação 19377. E o drawdown foi de 4553. 4553. Tá. Então vamos lá. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que utilizar a média móvel exponencial de 17 períodos nos trouxe uma rentabilidade um pouco maior, mas também nos trouxe um drawdown maior. Tá? O ideal, o que a gente busca aqui é aumentar a rentabilidade e diminuir o drawdown. Tá? Isso aqui cai naquela pergunta. O pessoal pergunta assim, ó, qual que é o melhor sistema? Tá? Aqui a gente tem um exemplo de comparação de sistemas. Aquela pessoa que quer mais lucro, ela vai dizer que o segundo sistema é melhor. Aquela pessoa que quer mais segurança, ela vai dizer que o primeiro sistema é melhor, porque tem um drawdown menor. Então, esses dois aqui, eles estão mais ou menos no empate. Para desempatar, a gente precisaria olhar outras métricas também do sistema, tá? Mas olhando só essas duas, estão mais ou menos no empate, porque um ganha na rentabilidade, outro ganha no drawdown menor, tá? E a entrada e saída aqui é a mesma coisa, tá, gente? Igual eu mostrei no outro gráfico. Preço fechou acima da média de 17, a gente compra, só para ilustrar aqui, ó. Tá aqui, ó. É a mesma lógica, tá? Todos os sistemas vão seguir essa lógica aqui, ó. Preço fechou acima da média, compra na abertura do candle seguinte. Preço fechou abaixo, vende na abertura do candle seguinte. Tá? Aqui tivemos dois stops consecutivos e depois a gente pegou esse movimento aqui, ó, de alta. Tá? Bom, então vamos testar as outras médias. A próxima média é a média de 34. 34 compra, 34 venda, ok, executar. Já temos nosso resultado, vamos dar uma olhada no gráfico. Olha como melhorou, tá? Olha que diferença. Temos uma curva mais suave, são menos operações, 1.703. Isso aqui vai fazer uma boa diferença caso a pessoa pague corretagem, né? Vai diminuir o custo da corretagem. Então, a gente tem uma curva um pouco mais linear, sofreu aqui no Covid, né? Acredito que foi essa queda aqui do Covid. Então, a gente já tem uma curva aqui mais bonita, né? Com menos oscilações, menos operações, mais fácil de acompanhar e uma boa rentabilidade. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Qual foi a rentabilidade? Ó, 373,40. 373,40. E o drawdown desse sistema foi máximo, drawdown máximo 41,76. 41,76. Olha só o que aconteceu. Nós tivemos um bom aumento aqui na rentabilidade, foi quase o dobro da média anterior, tá? Quase o dobro, 373%. Isso aqui bateu de longe o Ibovespa, que no período deu em torno de cento e poucos por cento, 100, 105, alguma coisa assim, tá? Então bateu de longe, foi mais que o dobro da rentabilidade do Ibov no período, com um drawdown de 41%, que ainda foi menor do que a média de 17 períodos, tá? De 17 períodos. Então, até agora está se apresentando a melhor média para operar. Vamos continuar então. Será que 72 vai continuar melhorando? Vamos lá, compra com 72, sai com 72. Ok, pronto, já rodou. Curva de capital é uma curva bem interessante também, tá? Ainda mais suave do que a de 34 períodos. A gente consegue ver aqui a queda do Covid, realmente impactou aqui, tá? Mas de forma geral é uma curva bem mais suave, 992 operações no período de 10 anos, continua reduzindo o número de operações, o que é óbvio, né? A gente está usando aí uma média cada vez maior. Vamos aqui pegar os detalhes. O retorno no período foi de 360,29, 360,29, enquanto que o drawdown foi de 19,66, 19,66.
Olha só, quando a gente compara essas duas, 34 com 72, o que que nós temos aqui? Nós praticamente mantemos aqui, conseguimos manter a rentabilidade. 373 para 360, gente, é praticamente a mesma coisa, tá? Por outro lado, o drawdown caiu pela metade. Em vez de ter 40%, a gente teve 19%, 20%, né? Então, o drawdown caiu pela metade e praticamente mantivemos aqui o nosso retorno, a nossa rentabilidade. Então, até agora, o 72 ele está ganhando. Será que vai ser assim? Quanto mais a gente aumentar a média móvel, melhor vai ser o resultado? Vamos continuar testando aqui para saber. Depois de 72, qual que é o próximo? 144. Então, vamos lá. Média de 144 para compra, 144 para venda. Ok. Executar. Pronto. Gráfico. É um gráfico mais suave, porém, a gente vê que a queda aqui foi mais intensa ó, no Covid, tá? E tivemos uma queda intensa aqui também nesse período aí de 2021, 2022. Nessas quedas mais recentes também, ó. Caiu mais ou menos aqui a mesma quantidade que o Covid, tá? O sistema sofreu bastante aí no período mais recente. Vamos olhar aqui a rentabilidade. 25771. 25771 e o drawdown máximo foi de 2673. 2673. Aqui o sistema já parou de melhorar. Nós perdemos em rentabilidade diminuiu e o drawdown aumentou. Então piorou nos dois sentidos. Tá? Então esse sistema, sem dúvida nenhuma, foi pior que o de 72. Vamos testar então o de 305. Para a gente encerrar aqui. 305, compra, 305, venda, ok, executar. Temos aqui a nossa simulação. Vamos dar uma olhada no gráfico. O número de operações reduziu drasticamente desde o início, né? Aqui nós tivemos 322 operações ao longo de 10 anos. É uma curva que seria mais suave se não fosse essa queda aqui, né? Tivemos 3 períodos de queda aqui mais significativa. Vamos dar uma olhada no resumo. O retorno 138,79, 138,79. O drawdown máximo de 18,63. 18,63. Bom, 18,63. Consegui, tá? Com 305. Consegui diminuir o drawdown. Foi o menor drawdown até agora, 18,63 em percentual. Porém, a rentabilidade despencou. Também foi a pior de todas as rentabilidades. Tá? Foi o sistema menos rentável. Esse aqui ficou levemente acima da rentabilidade do Ibov, levemente acima do nosso benchmark. Feito isso, é claro que eu poderia fazer uma comparação muito mais detalhada, comparando várias métricas, tá? Mas se a gente for comparar essas duas métricas, como que a gente escolhe então o melhor sistema? Uma maneira que eu gosto de fazer bastante é o seguinte: eu gosto de ranquear. Então eu tenho aqui o meu primeiro ranking, que ele vai ranquear por rentabilidade. Então ele deu aqui o primeiro lugar para o sistema para a média de 34. Por quê? Porque foi o sistema mais rentável. Tá? O segundo mais rentável, esse 2 aqui, diz respeito à média de 72. Enfim, é o ranking de rentabilidade. E o segundo ranking é o ranking de drawdown. Então, o primeiro sistema, o mais seguro, vamos dizer assim, né, com o menor drawdown, foi a média exponencial de 305, porque apresentou menor drawdown. E por fim, eu somo a posição dos rankings, tá? Para saber qual a posição geral aqui, comparando as duas métricas. Eu posso até ordenar aqui, ó, colocar menor. Pronto. Então, olha só. No geral, o sistema que conseguiu o melhor resultado foi a média de 72 períodos, porque ele ficou em segundo lugar na rentabilidade e segundo lugar no drawdown. Vou até voltar aqui para o 72. Vamos ver qual que foi, lembrar aqui qual que foi a cara dele. 72 compra, 72 venda. Esse aqui foi o sistema vencedor. Pronto, nós estamos aqui, tá? Essa foi a curva dele, ó. Essa foi a curva de capital, tá? Então, esse sistema foi o melhor, de 72, depois o de 34, tá? Por último, o pior de todos foi o de 17 períodos. Ficou com um ranking muito ruim aqui em ambos, né? Tanto na rentabilidade, uma rentabilidade baixa, né? Quarto colocado, e o último em drawdown, o pior drawdown de todos. Então ele nem produziu um retorno muito bom e ainda apresentou maior risco. Então ficou aqui em último lugar, tá? Mas
na média aqui, né, no geral, a média de 72 períodos apresentou o melhor resultado, foi essa curva de capital. Lembrando, gente, que isso aqui é uma estimativa, né? Quando a gente vai operar, é claro que algumas operações vão ficar diferentes. Às vezes o sistema entrou num papel aqui e você preferiu entrar em outro papel, sendo que os dois estavam dando entrada no mesmo dia, né? Mas isso aqui é para a gente ter uma noção aqui de como teria sido a curva de capital no período utilizando essa média. E de fato, esse sistema, apesar de ser um sistema ridiculamente simples, né? Esse é o sistema de trading mais simples que existe na análise técnica, que é operar uma mera média móvel, né? Cruzou para cima, compra, cruzou para baixo, vende. Apesar de ser ridiculamente simples, o resultado eu considero um resultado ótimo aqui pela simplicidade do sistema. Reparem, é um sistema muito simples que nos deu aí uma rentabilidade 360 e 29, 360 e 29, tá? Isso aqui é mais ou menos 3 vezes a rentabilidade do Ibovespa no mesmo período, aproximadamente 3 vezes. Isso sem contar que o drawdown do sistema foi de, vou arredondar, 20%, tá? 20% de queda num período que o nosso Ibovespa chegou a cair mais de 40%, sofreu mais de 40% de queda. Ou seja, é metade do risco, metade da queda, né? Metade da perda e o triplo de rentabilidade operando uma mísera média móvel, tá? Uma média móvel de 72 períodos, algo extremamente simples de se operar. Então, assim, nem sempre a gente precisa de um setup, uma estratégia extremamente complexa com meia dúzia de indicadores, até porque quanto mais indicadores, quanto mais regras você coloca no seu sistema, mais frágil ele se torna, menos robusto ele é às variações do regime de mercado. Tá? Eu falo bastante sobre isso no curso Estrategista Quant. Então, quanto mais simples o sistema, melhor. Bom, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Eu vou deixar um card aqui de uma playlist de vários outros estudos parecidos com esse. Então, se você gostou, com certeza você também vai gostar dos outros estudos. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhe nos seus grupos de trade com o pessoal que você conhece que gosta de mercado. E se você quiser aprender a fazer análise, quiser aprender como avaliar uma estratégia, se vale a pena ou não, se ela é robusta ou não, se ela é lucrativa ou não, eu tenho um curso, Estrategista Quant, tem um link aqui na descrição do vídeo, é só você clicar lá, você vai aprender como fazer esse tipo de análise bem mais profundas, tá? Isso aqui é só uma análise preliminar, inicial. Antes de colocar em conta real um sistema, a gente tem que analisar muitos outros detalhes. E isso eu ensino lá no curso Estrategista Quant. Mais uma vez, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.